Olá, boa noite a todos. Estamos aqui nessa quarta-feira com mais um estudo dessa semana com o tema morte, que é um tema fascinante, muito interessante e que sempre vale a pena uma reflexão em torno desse assunto, desse tema. Antes, porém, lembrando aí do WhatsApp, do Instagram, conteúdo endereços que tem que estar em mãos, o WhatsApp para que possamos nos comunicar em relação à instituição, principalmente para nomes, para tratamento à distância, tá bom? Ao final do nosso estudo, nós vamos fazer uma oração em favor dos irmãos que mandaram o nome para tratamento. E o Instagram, para que vocês possam estar aí divulgando, curtindo, que é a maneira que nós temos de divulgar o nosso trabalho, né? Sempre que convidar alguém para acompanhar os nossos estudos, lembrar que ele entra no YouTube e digita GER Sobradinho, e automaticamente vai cair no canal ao vivo aqui conosco para participar desse estudo. Muito bem, nós vamos fazer uma leitura do Evangelho, como sempre, e iremos iniciar então com o texto do Evangelho, e em seguida faremos aí uma oração e em seguida vamos dar sequência ao nosso estudo. Então nós vamos colocar na tela para vocês aí título do nosso estudo, Morte, que é um título inclusive dado por Emmanuel, né, no livro Pensamento e Vida, e escolhemos então essa passagem para a nossa reflexão. Em verdade, vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Está lá em João, capítulo 8, versículo 51. Convidamos a todos a elevarmos nossos pensamentos ao plano superior da vida e te agradecer, Senhor, pelas bênçãos deste momento, pela oportunidade de aqui estarmos em pensamento, em sintonia nesse momento, que as tuas bênçãos possam nos envolver a todos, que o amor de Mãe Maria Santíssima possa adentrar os nossos lares ou onde quer que estejamos acompanhando esse estudo, permitindo assim, Senhor, que a tua paz e o teu amor possa nos trazer conforto, equilíbrio e harmonia de que necessitamos tanto. Que a tua paz e o teu amor permaneça conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, amigos, então nós vamos dar início aqui ao nosso estudo, lembrando que nós escolhemos, né, sempre fazemos um estudo, um texto da espiritualidade, principalmente Emmanuel, que tem nos trazido lições extraordinárias. E esse tema é um tema interessante porque até para nós espíritas é um questionamento muito interessante, porque vemos muitas das vezes as pessoas com dúvidas em relação a essa questão, ou olha, não é só dúvida não, muitas das vezes medo de vivenciar esse fenômeno da morte, do desencarne. A gente costuma dizer, inclusive, que é um termo que a gente usa com mais frequência, o desencarne, mas que esse texto que nós estudamos, ele tem esse título de Emmanuel. É o título da lição que Emmanuel nos traz e que nós achamos assim interessante e tiramos alguns trechos do livro Pensamento e Vida. É um dos capítulos finais lá, no capítulo 29. Então, é interessante que é uma terminologia que muitas das vezes a gente não usa muito, porque não pode falar em morte, é desencarne, mas Emmanuel traz isso e nos convida a uma reflexão muito interessante. Então, o título da lição é Morte, nós vamos projetar para vocês, então, a mensagem, que é um texto, são trechos, melhor dizendo, que nós selecionamos aí para a nossa reflexão. Sendo a mente o espelho da vida, olha só que bacana, sendo a mente o espelho da vida,
entenderemos sem dificuldades que na morte lhe prevalecem na face as imagens mais profundamente esculpidas por nosso desejo, à custa da reflexão reiterada, de modo intenso. Então, a morte, o desencarne, vai prevalecer as imagens, aquilo que pensamos, aquilo que nós idealizamos como projeto de vida ou aquilo que nós acreditamos, é o que nós projetamos. Então, quando Emmanuel coloca essa situação, que nós vamos entender sem dificuldade, que vai prevalecer no nosso desencarne e na morte, as imagens que estão esculpidas no nosso conteúdo, no nosso interior. Ele coloca no nosso desejo, dentro de nós, no nosso íntimo. Então, nós já vimos outros textos que falam que vamos nos deparar no plano espiritual com aquilo que nós acreditamos. Então é mais ou menos isso que Emmanuel está colocando aqui. Esse conteúdo que está dentro de nós, naquilo que nós acreditamos, é o que vai prevalecer. É o que vai aparecer na nossa vida. É o que vai surgir como predominância da nossa convivência no plano espiritual. Eu considero isso de uma profunda seriedade. Porque é um fenômeno, é um processo que vai acontecer com todos nós. E como é uma realidade, cabe a todos nós refletirmos profundamente, porque vamos passar por isso hoje ou amanhã, uma vez que todos nós vamos desencarnar. Emmanuel continua, guardando, podemos projetar aí, Matheus, guardando o pensamento, olha só, guardando o pensamento plasma fluídico, porque o nosso pensamento, ele que determina, ele que projeta, é o plasma fluídico. Tudo que nós pensamos, imaginamos, desejamos, que ele usa a palavra desejo aí, nós exteriorizamos no nosso campo mental, no nosso campo áurico. Olha como ele vai detalhando. A precisa faculdade de substancializar suas próprias criações, porque é o que projeta do nosso pensamento, imprimindo-lhes vitalidade. Nós damos vida àquilo que pensamos. Vida e movimento temporários. A maioria das criaturas terrestres, na transição do sepulcro, no desencarne, na passagem para o mundo espiritual, é naturalmente obcecada pelos quadros da própria imaginação. André Luiz trabalha exaustivamente nesse conteúdo nas suas obras, na série André Luiz, que é uma série de 16 livros, foram outros livros que ele tem, mas essa série falada aí é série André Luiz, editado pela Federação Espírita, nos quais 13 desses 16 livros falam do mundo espiritual. E ele mostra a grande dificuldade no transpassar para o mundo espiritual, por conta desse conteúdo e dessa mesma fala de Emmanuel, em que nós vamos viver o que está dentro de nós, porque o nosso pensamento, que é o plasma fluídico, ele vai dar vida, vai dar movimento
a este conteúdo que está dentro de nós. Por isso que é diferenciado para cada pessoa a vivência no plano espiritual após seu desencarne. Porque vai depender daquilo que você acredita, do conteúdo que você tem dentro de você, do seu conteúdo, da vivência que você teve. Hoje, para agora, pensa, o que você pensa da vida no mundo espiritual? Toma as suas condutas, o seu viver a cada dia. Isto vai ser projetado. Por isso que você tem que saber o que vai dentro de si. O que você pensa, o que você acredita. Pois é isso que nós vamos viver no plano espiritual quando do nosso desencarne. É isso que Emmanuel está falando aqui. Vamos viver obcecado, porque a nossa mente vai ficar presa a esse conteúdo, pelos quadros da própria imaginação. O que você pensa? Qual é o conteúdo mental que você acredita que exista no plano espiritual quando do seu desencarne? André Luiz, lá no nosso lar, ele fala das múmias paralíticas, que são aquelas pessoas que acreditam que quando desencarnar, vão ficar deitadas, dormindo, esperando o juízo final. E elas ficam, porque é isso que vai projetar, é isso que a imaginação exterioriza, cria, pensa, acredita. E emana de uma maneira salutar, clara, vai nos falando isso e ele prossegue da seguinte maneira: aprisionada a fenômenos alucinatórios. Presta atenção. Aprisionada a fenômenos alucinatórios. Quer entender? Qual acontece no sono comum, dentro da qual, na maioria das circunstâncias, a individualidade encarnada, nós, em vez de retirar-se do aparelho físico no momento do desencarne, em vez de desligar, sair, ir para o plano espiritual e deixar a matéria, descansa em conexão com o próprio corpo, com ele mesmo, sofrendo os reflexos das sensações primárias a que ainda se ajusta. Vamos viver como um sono, um sonho, um pesadelo. Eu gosto de citar uma situação fácil da gente entender. Isso que Emmanuel está falando. Vezes por outra acordamos e sabe aquela sensação rápida às vezes? Que você acorda, não sabe onde está, não sabe a posição que você se encontra na cama. Frações de segundo. Até passar um tempinho rápido ali e você se situar. Você não sabe que dia, que hora que é. Fica meio perdido. Depois você recobra a razão, o pensamento e ajusta o entendimento. Que dia é aquele, qual é a tarefa que você tem que fazer imediatamente quando acordar e assim por diante. Na morte, no desencarne, essa sensação, segundo Emmanuel, ela é prolongada, porque ela vai de encontro ao conteúdo que eu tenho dentro de mim. No que eu acredito em termos de vida espiritual. Por isso que ele fala, nós vamos ficar curtindo, gente,
aquilo que eu acredito, aquilo que eu estudei, aquilo que eu entendo, aquilo que está dentro de mim, aquilo que eu projetei, conquistei, planejei, vivenciei na prática diária, esse conteúdo. Não é a morte, não é o passar a vida espiritual que nós vamos mudar de uma hora para outra. Que nós vamos ampliar o nosso campo mental, como acontece no plano espiritual ao longo do tempo, porque nós ampliamos a nossa mente para o entendimento da vida. Enquanto estamos aqui, o nosso campo está bloqueado a um certo ponto. É por isso que eu não lembro da vida espiritual, eu não lembro da noite que eu passei no plano espiritual no momento do sono. Eu não tenho conhecimento de vidas anteriores, salvo em alguns casos especiais de flashes de informações, quando é útil e que surge naturalmente na tua vida. Quando desencarnamos, estamos envolvidos nesse campo que Emmanuel está falando, nada disso acontece. Porque a nossa mente vai ficar fechada em si própria, no conteúdo que existe ali no primeiro momento. André Luiz ficou 8 anos vivendo isso no plano espiritual, nas zonas umbralinas, que é uma zona de sofrimento. Maldade da espiritualidade? Não. Castigo de Deus? Não. Condição do próprio indivíduo. Não tem como avançar instâncias superiores se você não conquistou condições para isso. Se você não trabalhou para isso. Se você não conquistou no campo da prática, da vivência do amor, do Evangelho do Cristo. André Luiz precisou de 8 anos. Quando você estuda aquele livro e outras obras mais. Estou citando só o livro da Ivone A. Pereira, Memórias do Suicida. E o caso é mais grave. E o campo mental é muito mais complicado devido aos fatores fluídicos e às próprias convicções não elevadas de um suicida. Ele leva muito mais tempo. Existem espíritos nessas zonas de sofrimento há muito tempo. E nós vamos entender aqui, enquanto você não gasta, não consome esse conteúdo e muda o padrão mental. André Luiz ficou 8 anos porque só depois de 8 anos que ele mudou o campo mental dele. Então não é fácil, não é simples, não é um assunto qualquer, gente. Ele é importantíssimo porque todos nós vamos passar por essa situação. Emmanuel, então, vai à frente falando o seguinte: todos os círculos da existência para se adaptarem aos processos da educação necessitam do hábito. Olha só o que ele está falando. A gente fala de rotina, nós estamos preparando até um estudo sobre rotina aí mais na frente, próximas semanas. Olha o que ele fala do hábito. Todos os círculos da existência, para se adaptarem ao processo de educação, necessitam do hábito. Porque todas as conquistas do espírito se efetuam na base de lições recapituladas. Rotina, hábito, repetição. Mas não no campo inferior, não na mesmice de ações que não nos levam a lugar nenhum. São hábitos, repetições que nos levem à frente, que elevem o nosso padrão de conduta, de mente.
é a repetição. Assim como eu repito os erros, isso vai ficando gravado no meu campo e que vai desabrochar principalmente no desencarne, na morte, que eu vou me deparar com isso no plano espiritual. Se eu tiver hábitos salutares, vai ser muito diferente. A minha condição no plano espiritual será outra. Emmanuel chega a falar de lições, ele pega a escola como uma lição. E a gente vai repetindo, repetindo, faz uma prova, não passa, repete, recupera e vai, não é? A vida da gente é uma rotina de repetições. Os grandes espíritos também fizeram isso. Tinha uma rotina, tinha repetições, tinha família. Fazer as coisas todo dia. Mas a visão mental era outra. Não era ações repetitórias de fatores inferiores, aquela mesmice que enfadonho, que nos incomoda, que esgotamos aquelas ações no desânimo, na inquietação. Essa é a diferença. Então não é que não temos que ter essa rotina, esses hábitos, lições recapituladas. Isso já acontece no fenômeno do reencarne. A nossa programação espiritual reencarnatória são repetições, mas não podem repetir os mesmos atos inferiores, porque isso não nos avança. É por isso que retornamos ao ponto onde paramos para dar prosseguimento, recapitulando, mas com desejo de ações edificantes, renovadas, para que a gente possa estar avançando espiritualmente. Olha como Emmanuel é detalhista, de maneira simples, mas profundas, para que a gente possa refletir. Ele prossegue ainda falando. Um diploma universitário, depois de todo trabalho de conquista, né? De anos e anos ali, ó, naquela rotina, é, no fundo, o pergaminho confirmativo do tempo de recapitulações indispensáveis ao domínio do aprendiz em certo campo de conhecimento para efeito de serviço nas linhas da coletividade. O estudante, o aluno, ele vai e ele compara, olha como é que ele compara com a nossa vida. Segundo o mesmo princípio, a morte nos confere a certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos, de vez que cada espírito, mais ou menos, se transforma naquilo que imagina. Olha que espetáculo. A morte é o diploma comparado com o aluno que termina o curso universitário. A morte é o diploma da nossa vida. O que você vai ter nesse diploma? Aquilo que você imaginou durante toda a vida. O que quer dizer imaginou? Você vivenciou. Foi conteúdos que você passou a vida toda acreditando. É isso que você depara no plano espiritual, como as múmias que André Luiz descreve lá nas suas obras. Você vai se deparar com aquilo que você acredita. No que você acredita. Qual é o conteúdo que existe dentro de você? Verdadeiramente. É isso que você vai viver, encontrar, se deparar no plano espiritual. Essa rotina de conduta, ela tem que ser superior ou inferior? Para quando eu chegar lá, eu ter um respaldo ou positivo ou negativo. Quando ele é positivo, você avança, vai direto para as colônias, começa a se programar para o teu retorno.
na convivência, na colônia no qual nós participamos. Todos nós temos um endereço no plano espiritual. Resta saber se nós vamos direto para esse endereço ou se vamos ficar em instâncias transitórias até nos colocarmos em condições de habitar e começar a trabalhar para o futuro. Porque enquanto eu não me recuperar, não colocar em equilíbrio, eliminar todo esse conteúdo que eu convivi aqui na Terra, eu preciso vivenciar, esgotar esse conteúdo para que eu possa avançar e começar a me preparar para o futuro. Prossegue Emmanuel. É deste modo que ela, a morte, extrai a soma de nosso conteúdo mental. Olha só que espetáculo. É dessa maneira, é desse modo que a morte extrai a soma de nosso conteúdo mental. Não tem jeito. É o que nós somos, compelindo-nos a viver transitoriamente dentro dele. Porque temos que mudar, é transitório. Temos que mudar para poder atingir aquilo que a gente precisa para viver em plenitude no plano espiritual e preparar para retorno. E prossegue ele. Se esse conteúdo é bem, teremos a nossa parcela de céu, correspondente ao melhor da construção que efetuamos em nós. É bem? Aí vamos avançar na construção que efetuamos. Vamos dar prosseguimento. Não vamos perder tempo consumindo esse conteúdo, esse material que está dentro de nós, que compõe o nosso pensamento, o nosso campo íntimo. Se formos parcela do bem, vamos desfrutar as coisas superiores, nos preparando em melhor condições, muito mais rápido para o futuro, para dar sequência ao nosso processo evolutivo. Agora, e se esse conteúdo for mal? Vamos ver? E se esse conteúdo é o mal? Questões inferiores. Não lutamos aqui para melhorar. Estaremos necessariamente detidos na parcela de inferno que corresponda aos males de nossa autoria. Vamos viver aquilo que nós construímos, que nós somos autores, até que se extinga o inferno de purgação merecida, porque foi construção nossa, criado por nós mesmos, na intimidade da consciência. Meu Deus, Emmanuel é sensacional. Não tem segredo, não tem mistério, não tem ajudinha, pistolão no plano espiritual. Porque por mais que a espiritualidade queira nos ajudar, depende de nós. Não tem com esse conteúdo inferior, se for esse no campo do mal, se nós não nos esforçamos para melhorarmos ao longo da vida, se nós só construímos conteúdos inferiores dentro de nós, não tem o que a espiritualidade fazer. Nas colônias espirituais, não tem como você habitá-la com esse conteúdo pesado, esse fluido energético, grosseiro, pesado, comparado com o conteúdo da Terra. Ele não vive esse campo no plano espiritual. Por isso que não depende da espiritualidade, depende de nós fazermos essa limpeza, queimando esse fluido com o nosso conteúdo mental renovado. É por isso que os espíritos, após o desencarne, após a morte,
precisam de um tempo relativo, compatível à necessidade de cada um, para esgotar esse conteúdo, porque senão ele precisa ficar mais leve para ir para a colônia, senão ele não fica, ele cai, porque o fluido pesa, fluido tem cor, fluido tem odor, tem peso, e nas colônias não cabe esse conteúdo no plano espiritual. Prosseguimos. Tudo o que foge à lei do amor e do progresso, sem a renovação e a sublimação por bases, equilíbrio, base segura dentro da lei, gera o enquistamento mental, que nada mais é que a produção dos nossos reflexos pessoais acumulados e sem valor na circulação do bem comum. Não tem valor, não tem substância, não nos ajuda em nada. Perda de tempo. Ou trabalhamos dentro da lei divina, ou trabalhamos dentro do que é justo, que é renovação, que é empenho para se tornar um homem bom, produtivo dentro das leis que ele chama de base, sublimação por base, ou seja, se você trabalha pelo equilíbrio divino, das leis divinas, aí estamos prosseguindo. Se não, é por essa razão, continua Emmanuel, que morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos, consumindo longo tempo em despir a túnica de nossos reflexos menos felizes, metamorfoseados em região alucinatória, decorrente de nosso monoideísmo na sombra. E ele finaliza, ou transferindo-nos simplesmente de plano, melhorando o clima de nossos reflexos ajustados ao bem, avançando em degraus consequentes para novos horizontes de ascensão e de luz. Ou seja, ou fazemos o bem para darmos sequência nessa ascensão de luz, dando prosseguimento ao processo evolutivo, ou vamos ficar curtindo a nossa imaginação, aquilo que nós criamos como ideal, que nós acreditamos da nossa cabeça e vivemos assim, é o que nós vamos deparar no mundo espiritual. Está claro aqui em Emmanuel, lição 29. Pensamento e vida não está completo, são trechos que nós tiramos, para que a gente possa entender que o fenômeno da morte chega para todos nós. E cada um de nós vai viver aquilo que acredita, aquilo que construiu, aquilo que fez. Tenhamos cuidado. Aproveitemos o tempo que aqui estamos ainda e mudemos a nossa maneira de ser e de pensar e de agir, para que possamos chegar em melhores condições no plano espiritual, melhor do que chegamos, renovados. E uma vez retornando, possamos, sem delongas, prosseguir no plano espiritual, avançar, reunir com os entes familiares já conquistados, com os nossos mentores, com os nossos anjos da guarda, com aqueles que planejaram a nossa vinda, para prosseguir e darmos sequência a novos retornos, mas de maneira rápida, no sentido desse encontro, mas de maneira equilibrada, aguardando o momento da programação divina para o nosso retorno. É assim que se evolui, é o mecanismo da vida que nós escolhemos, é a maneira que a vida nos deu de evoluir, pelo aquilo que somos, por aquilo que fizemos. Falamos aqui outro dia do nosso afastamento da divindade.
Esse é o mecanismo de retorno. Repetições, rotina mais equilibrada, com visões novas, para que o nosso dia não seja chato, não seja de desequilibrado, não seja de desânimo. Seja uma rotina edificante, onde eu possa produzir cada vez mais. Seja qual for a área que você trabalha, que você vive, que você faz durante o dia, faça renovado, faça com ânimo, com alegria, conectado com o plano maior da vida. É o que nós desejamos e esperamos para todos nós, nessa luta dentro do processo evolutivo que nos encontramos. Que a paz do Mestre permaneça, continue conosco, agora e sempre. Convidamos a todos para a nossa oração em favor dos nossos irmãos que estão em tratamento, encerrando o nosso trabalho. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pelo estudo desta quarta-feira, pelas bênçãos recebidas, pelos conteúdos trazidos pela espiritualidade, que é um dos mecanismos de nos ajudar na nossa caminhada. Possamos compreender e colocarmos em prática esses ensinamentos tão valiosos trazidos pela espiritualidade. Essas bênçãos divinas que nos envolvem, possam ser envolvidos todos os nossos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento e que se encontram na nossa instituição, no nosso caderno de tratamento à distância também. Que o amor de Mãe Maria Santíssima possa visitar a cada um dos seus filhos em sofrimento, a todos nós, encarnados e desencarnados, que necessitamos tanto ainda do seu amparo, do seu amor, para que possamos prosseguir de maneira mais equilibrada, mais harmônica. Que a tua luz, Senhor, que o teu amor, o amor de Mãe Maria Santíssima, nos acoberte a todos, hoje e sempre. Graças a Deus. Ok, amigos. Finalizando aí o nosso trabalho, nós vamos mostrar a cesta básica, né? Aquele trabalho social que nós realizamos. Quem não conhece pode utilizar o nosso telefone institucional, que o Matheus daqui a pouco vai colocar de novo. Tá aí o nosso conteúdo, para que a gente possa estar conversando, né? O telefone só funciona no WhatsApp. Tá aqui o nosso trabalho do enxoval e tá aqui os itens que vai nesse enxoval. E aqui, gente, os dados para que você possa estar contribuindo conosco em relação à cesta básica e a esse enxoval. Toda vez que nós conseguimos juntar dinheiro e fazemos a entrega dessa cesta básica, nós aqui então mostramos para vocês aquilo que nós estamos fazendo graças à sua contribuição. Tá bom? Então, pode colocar aí, Matheus, os dados novamente. Tá aí o WhatsApp, gravem, divulguem, passem para os seus amigos, tá bom? Tá aí o Instagram, para que vocês possam estar curtindo, divulgando, espalhando aí nas suas redes sociais. Que é a maneira muito boa que a gente tem de contribuir com o nosso trabalho, que é importantíssimo esse trabalho de divulgação, de conteúdo espiritual, e para aqueles que puderem contribuir conosco para o nosso trabalho social. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco. Nós então estaremos aí na próxima quarta-feira com mais um tema de estudo. Até lá, abraço a todos.